que é um narcisista? Narcisista é uma pessoa doente, uma pessoa traumatizada. E o que é uma pessoa que é abusada por narcisista? Também é uma pessoa doente e traumatizada. As duas foram congeladas no passado a agir deste modo. Então tem uma crença enraizada na cabeça dela e ela vive aquilo que foi plantado na cabeça dela lá no passado. O narcisista, por sua vez, os pais deles também tinham algum transtorno e acabaram passando essa energia para essa pessoa. A pessoa que é abusada por narcisista também é uma pessoa que tinha pais com problemas, talvez até narcisísticos também, e eles implantaram essa energia aí. Então, hoje, essas pessoas elas estão vivendo aquilo que for colocado lá na mente dela no passado. Então ela vive hoje tudo aquilo que ficou congelado e ela não está conseguindo se libertar, está travada. É um trauma que ela pegou, então ela está travada nesse comportamento. O narcisista, por que ele aproveita das pessoas? Por que ele abusa? Por que ele sempre submete a pessoa, ele humilha a pessoa? Por que ele esculacha com a pessoa? Embora tenha narcisistas que são até honestos, não são mau caráter, mas existe. Mas por que eles fazem isso? Porque isso é um alimento para a autoestima dele. Isso é para alimentar a autoestima, alimentar o ego dele. E quando ele faz isso, ele não faz isso especificamente, não é nada pessoal. Ele faz isso com qualquer pessoa que se apresente frágil, pessoa que esteja propícia, né? Que esteja à altura para ele poder se alimentar. Então, para você se libertar desse tipo de gente, você precisa entender como que funciona isso. Aliás, é importante entender que também pessoas que são abusadas por narcisista, uma vez ou outra, ela também possa querendo abusar de alguém. Mas tudo isso é inconsciente. O narcisista, por sua vez, também é inconsciente quando ele faz tudo isso. Aliás, tudo que o ser humano, a maioria dos seres humanos fazem, é inconsciente. Pesquisando aí pela internet, pesquisando aí pela ciência, né? E pela Bíblia, inclusive, o próprio Jesus disse que aquele povo naquela época que estavam fazendo com ele era inconsciente, eles não sabiam o que estavam fazendo. Por que é inconsciente? Porque a maioria de nós vivemos hoje o que foi plantado lá atrás, como eu disse. Nós vivemos uma crença antiga. Nós não vivemos a realidade de hoje. Nós não vivemos o verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência. Nós trazemos, carregamos conosco aquela energia que foi colocada em nós. Se é uma energia submissa, é uma energia submissa que carregamos, que vivemos. Se é uma energia narcisista, de manipular, de manipulador, de pessoa desonesta, de pessoa sorrateira, de pessoa mau caráter. Então, essas energias nós carregamos ela. Então, uma vez que você entende tudo isso, né, você começa agora a trabalhar você para se libertar e não deixar se envolver, não se deixar ser corrompido, não deixar ser manipulado pelo meio. Uma vez você entendendo isso, você não se corrompe, porque a maioria das pessoas estão agindo aí, elas estão trazendo coisas do passado, elas estão agindo automaticamente. Tudo que ela está fazendo é automático, nem ela própria tem consciência, nem ela própria tem poder, não está conseguindo ter poder, controle sobre ela mesma, porque ela já foi programada a agir daquela forma. Então, uma vez que você tem entendimento e saiba a respeito disso, aí você vai agora trabalhar você para não se corromper, para não se envolver, para não ser prejudicado por esse externo, por essas pessoas que atuam aí inconscientemente. Você vai saber agora levar elas, você vai ter jogo de cintura para lidar com elas. Porque elas são o que são e não vão mudar, a não ser que aconteça algo muito doloroso, muito profundo lá na sua alma, que a incomode bastante para ela se esforçar para sair disso.
Não vai sair assim do nada. Ela vai ter que ter um esforço. Para ela se esforçar, sinceramente, ela precisa se sentir incomodada com isso. O narcisista, por exemplo, eu acredito que ele tenha cura. Você que está sendo abusado pelo narcisista, você também tem cura. Uma vez que esse comportamento, esse evento que acontece, essa situação sua, a incomode profundamente, que te leve a se esforçar extremamente, aplicar esforço, buscar com toda a sua força se livrar desses sentimentos, dessa crença que você carrega, porque é essa crença que você carrega, tá? Essa energia que você carrega que está te levando a viver essa vida que você vive, tá? Esses pensamentos, esses sentimentos, né, os quais você está carregando, é o que te leva a viver essa vida. Uma vez você vendo que isso está te incomodando, está te prejudicando lá no fundo da alma, você está arrependido, você tem sentimento de culpa, está doendo na sua alma, no seu espírito, está doendo em você, no seu corpo, isso está te incomodando profundamente. Então você se arrepende de tudo isso, isso está te doendo o mais profundo. Então aí você vai se esforçar, você vai buscar uma força interna, você vai lutar, você vai buscar sair disso, se livrar disso, se desprogramar. Caso contrário, você vai viver à mercê, você vai viver agindo sempre da mesma forma. Se você é um narcisista, você vai continuar abusando, aproveitando, prejudicando, machucando, produzindo mais narcisista, inclusive. Né? Se você é um pai narcisista, você vai produzir, você vai traumatizar o seu filho e ele, por sua vez, vai crescer aí ou um narcisista ou vai ser abusado por narcisista. E você que é abusado hoje por narcisista, quando você toma um conhecimento, um entendimento a respeito disso, você passa agora, né, que se isso está te prejudicando, que está doendo profundamente, então você vai agora buscar uma força interna para ir contra isso, para eliminar esse sentimento. E não é ficar com ódio, com raiva, com sentimento de vingança. Outro sentimento que a gente precisa eliminar também é o sentimento de culpa, uma vez que Deus perdoa todos os nossos pecados, então o sentimento de culpa é em vão. A gente dá brecha para as pessoas aproveitarem da gente quando a gente tem esse sentimento de culpa. Então, uma vez que você tem esse entendimento, fica fácil você se libertar de tudo isso. Aliás, é simples, mas não é fácil. Na verdade é essa, né? É simples, mas não é fácil. Você vai precisar se empenhar, você vai precisar buscar, você vai precisar ter vontade. Você vai aplicar agora, você vai se dedicar a isso. E vai agora se afastar desse sentimento mundano, desse padrão mundano, vai se libertando dele. Isso não quer dizer que você vai deixar de se relacionar com o mundo. Não, você vai sim se relacionar com o mundo, mas agora afastado. Lembra que na Bíblia fala: eu vivo no mundo, mas não faço parte do mundo. Você se relaciona com o mundo, mas você não compactua com os mesmos sentimentos, com as mesmas ideias. Os seus sentimentos, as suas ideias estão longe do que eles sentem, porque eles vivem o mundo, eles vivem algo do passado ainda. Eles estão impregnados, eles estão vivendo coisas que foram programados. Nem eles mesmos estão tendo ideia de quem eles são. Então, por isso, quando você não tem ideia de quem você é, você não tem controle sobre você, sobre o que você fala, sobre o que você pensa. E aí nem mesmo propósito você tem. Então, uma vez que você toma consciência de tudo isso, aí sim você começa agora a se libertar, arrumar estratégia para se libertar desse narcisista e às vezes até ajudar esse narcisista. Não pode guardar mágoa, ódio, porque isso vai te prejudicar. Porque o narcisista, ele está fazendo tudo aquilo inconscientemente, ele está se prejudicando. E se você está sendo prejudicado por ele, o que compete a você agora é sair, se afastar dele o máximo possível. Dependendo da situação, dependendo do local, da circunstância, é claro que tem que ser aos poucos, né? Mas
Na mínima possibilidade que você tiver de se afastar dele, faça isso. Tem uma palavra na Bíblia que fala, não sou mais eu que vivo, é Deus que vive em mim. Então isso vem nos trazer que o que a gente vive, que a maioria de nós vivemos coisas dos outros. Quer dizer, energias que foram passadas, crenças que colocaram em nós, que nós vivemos acreditando até hoje. E por isso que a gente vive aí irritado, brigando por coisas que não têm sentido. A gente vive querendo levar vantagem em cima de pessoas por algo que não faz sentido, ok? Valeu, gente.